Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, fazendo favor. Capítulo, vai ser o versículo, capítulo 6. Aleluia. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Quem achou, diga amém. Um só. Aleluia. 2. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus, vamos ler somente um versículo, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 11. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Amém? Vamos ler junto esse versículo? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Tu, porém, homem... É a igreja, irmão. Vamos ler a igreja toda. Cadê? Isso, versículo 11. Está certo o texto ali? Tá. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Tu, porém, de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a constância. Amém. Tem algumas versões aí diferentes, aí dá essa confusão santa. Mas o propósito é o mesmo, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui é uma palavra onde o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo a seres de algumas coisas, daquilo que estava por vir. Era palavras preventivas diante de vários acontecimentos que poderiam acontecer para Timóteo. O capítulo 6 mesmo, ele vai falar dos falsos mestres, os perigos da riqueza, né? O versículo 5 vai falar acerca dos presbíteros, de vários conselhos. Então ele está trazendo aqui nesse início algumas exortações, alguns cuidados, né, para a igreja, para Timóteo. E aqui nesse versículo, em qual a gente está aqui meditando nele nessa noite, interessante que o apóstolo, ele fala para Timóteo, fala assim: tu, porém, homem de Deus, né? Ele dá uma afirmativa de uma identidade para ele, ele traz algo para Timóteo, dizendo: tu, homem de Deus. Fala daquilo, do chamado dele. Aqui o apóstolo está afirmando a Timóteo quem ele é em Deus, enxergando nele Deus, enxergando nele, Yuri, que ele é um homem de Deus. Assim como eu te vejo como um homem de Deus. Tu, homem de Deus. O apóstolo, ele traz essa afirmativa de encorajamento, de trazendo para Timóteo quem ele era em Deus. Sabe, muitas das vezes na nossa caminhada a gente vai se perdendo essa identidade de quem nós somos em Deus, né? Às vezes as lutas, as adversidades, os problemas, nós não estamos livres disso, irmão. Nós vamos passar por tudo isso, nós vamos ter que enfrentar isso. Até porque essa carta, essa epístola de Timóteo, é uma epístola de encorajamento mesmo para Timóteo, para aquilo que ele poderia vir conviver no meio dele ali, de
falsos homens de Deus, de ganância, né, de pessoas que olham somente para o seu umbigo, só para os seus interesses, né? Aqui é uma palavra de encorajamento, uma palavra em qual Deus estava dando para Timóteo a respeito daquilo que poderia dele estar passando a conviver no meio dele, de pessoas que não eram pessoas de serem confiáveis. E aí o apóstolo ele já dá essa palavra, tu porém homem de Deus, ele dá essa identidade, ele traz essa de quem ele era em Deus. E aí ele vai começar a falar, dizendo que foge destas coisas. De que coisa que eu e você temos que fugir, né? E aí quando ele fala aqui do filho do homem, né, Deus afirma a nossa identidade como homens e mulheres de Deus, e aí ele vai falar assim, foge destas coisas. Mas de que coisas são essas que nós temos que fugir? Quais são essas coisas que o apóstolo está falando para Timóteo, para ele fugir, para ele correr dela? Esta palavra, fugir destas coisas, está no imperativo. É um pedido presente para o dia de hoje, que implica uma ação contínua, minha e sua, de fugir do quê? Daquilo que o mundo tem oferecido, daquilo que o mundo tem passado, divulgado, aquilo que o mundo tem apresentado de valor, que não tem nada a ver com os valores do céu, com os valores do reino de Deus. Por isso que o tema dessa mensagem é viva como um cidadão do céu, porque você é um cidadão do céu, amém? Você tem uma identidade, hoje você tem uma cultura, hoje você tem um modelo a qual você imita e você vive esse modelo. E é isso que Timóteo, é isso que o apóstolo fala para Timóteo quando fala, ó homem de Deus. Ele fala que ele era um homem de Deus e que ele era um modelo para alguém. Ele era uma pessoa que expressa Deus. Mas aí, nessa caminhada minha e sua, nós temos que fugir de algumas coisas. O apóstolo aqui, ele não apontou que coisa, mas se você ler os capítulos que antecedem, ele vai falar de falsos profetas, ele vai falar da nossa ambição somente por dinheiro, por riqueza, porque isso pode nos corromper. Ele vai dizer assim no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ele vai falar, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens nas ruínas e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessas cobiças se desviaram da fé e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Então, Paulo está querendo trazer para Timóteo, para ele fugir de algumas coisas, de algumas negociações que ele poderia passar, pessoas querendo negociar a santidade dele, tentando em se infiltrar no meio da igreja. Então são coisas que vinha para seduzir ele, coisas que vinha para tentar atrair a atenção dele e desviar o foco dele de Deus. É fugir dessas coisas, é fugir daquilo que vai nos separar da presença de Deus, é fugir daquilo que vai tentar de alguma forma manchar o nome de Deus. Hoje nós somos pessoas eleitas, separadas por Deus. Hoje nós levamos a bandeira do céu, irmãos. Hoje nós somos um modelo de pessoa lá fora que inspira quem é Deus. E essa é a perspectiva de Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Mas tem coisas que vai tentar se filtrar para nos contaminar, para tentar nos fazer retroceder, para tentar roubar aquilo que Deus já nos deu, que é o penhor, o Espírito Santo. E fugir destas coisas é nada mais, nada menos que o apóstolo estava trazendo para ele, era um conselho.
estava dando ele, aleluia, um conselho para ele, para aquilo que ele poderia vir enfrentar dia após dia, das oferendas desse mundo, para que ele não viesse se misturar com isso. E aí fugir destas coisas está no imperativo, é um pedido presente para hoje, que implica em uma ação contínua. Qual é a tua ação contínua? É o teu relacionamento fiel com Deus. Deus espera de nós um relacionamento contínuo com Ele. A gente só vai vencer as adversidades desse mundo, aquilo que o mundo tem proposto, é com a palavra, estando cheio do Espírito Santo, buscando por Ele, se enchendo dEle. E fugir do quê? Da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22 vai dizer: fugir de toda aparência do mal. Nós temos que fugir dessas coisas, irmão, daquilo que às vezes vai tentar te separar da presença do Eterno, que vai tentar roubar a tua coroa, que foi comprada por um alto preço, preço de cruz, um derramamento do sangue, de um sangue inocente, do sangue de Jesus que morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono da graça e à vida eterna. Então por isso que ele vai falar: filho do homem, foge destas coisas, foge da aparência do mal, irmão. Não negocie os valores do céu com qualquer coisa. Não se permita negociar aquilo que Deus tem te dado, pela graça, pela misericórdia. Então, fugir destas coisas é um conselho para que eu e você possamos estar alerta. Alerta. E hoje nós temos que viver mesmo assim, irmão, com a luz do alerta aceso, nos sinalizando o tempo todo, porque os dias estão maus, e de mal a pior. Mas nós estamos infiltrados aqui, nós vivemos aqui, e o que fazer? Qual é a minha e a sua atitude com tudo isso? Fugir da aparência do mal. Porque nós somos um cidadão do céu. Tu, porém, homem de Deus, tu, segunda pessoa do singular, está falando para mim e para você pessoalmente. Nós somos alguém que representa o céu aqui nessa terra, irmão. Mas eu sei que as coisas vêm tentando afunilar, abafar, nos sufocar. Mas nós temos que ter fé, nós temos que ter perseverança nisso. Quem está comigo, diga amém. O segundo ponto ele vai dizer: antes, segue a justiça. Seguir o quê? E o que significa esse verbo seguir? É buscar ansiosamente, esforçar-se arduamente para adquirir o quê? A justiça de Deus. Ser justificado por Ele, santificado por Ele. Porque a nossa justiça não tem valor algum para Deus, irmão. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso. Que a nossa justiça é como trapo de quê? De imundícia. Mas a justiça de Deus, essa sim, essa tem penhor, essa tem valor. Então, seguir a justiça, é buscar essa justiça, ansiosamente, é esforçar ter ela, adquirir a justiça de Deus. E a justiça é viver íntegro, reto, com virtude, pureza de vida, correção de pensamento, mudança, aleluia, uma metanoia,
Você agora tem um novo motivo para adorar a Deus, você tem um novo estilo de vida. Você vive justificado e vive pela justiça de Deus. E aí essa justiça requer isso, é uma vida íntegra, uma vida reta, com virtudes que agradam a Deus, com pureza de vida, uma vida santa, uma vida que se santifica, que busca pela presença dEle, que você é referência para outras pessoas, que sobre você é uma luz, aleluia, a presença de Deus está sobre a tua vida. Os teus pensamentos não é mais humano, os teus pensamentos agora está ligado com os pensamentos do céu. Você já não faz mais aquilo que dá na tua cabeça, agora você faz aquilo que está na vontade de Deus Pai, Todo-Poderoso. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Nós não andamos mais pela nossa justiça, nós andamos agora pela justiça dEle. É Ele que nos justifica, é Ele que é o meu e o seu advogado. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, versículo 1, capítulo 5 de Romanos: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados, pois mediante a fé nele, irmão. Amém? E nisso temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje você tem paz, hoje você tem alegria, mediante a fé em Deus. Hoje tu tem aquilo que há alguns anos você não tinha, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E aí Ele vai dizer, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Se tu tem passado por luta, por adversidade, persevere, irmão. Não retroceda, não entregue aquilo que Deus já deu a tua vitória. Que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, o que é em Cristo Jesus. Tu já é um vencedor, irmão. E aí a tribulação vai te trazer o quê? Vai te produzir o quê? Perseverança. E a perseverança? Experiência. E a experiência, esperança. E isso é tremendo. Porque quando a gente se depara com alguém que está passando por alguma luta, alguma adversidade, que às vezes você vivenciou ela, hoje tu tem a experiência para aconselhar essa pessoa. Porque só pode aconselhar quem passou por algo. Porque você só pode dar daquilo que tu tem, daquilo que tu já experimentou. Então você sabe o caminho, você sabe a receita. E por isso que na tribulação gera esperança e gera experiência. Quando tu passa por luta, tu fica uma pessoa que é experimentada. E aí aquele que está tendo dificuldade na sua caminhada, que é isso que o apóstolo está querendo dizer para Timóteo: irmão, seja firme, Timóteo. O que você pode passar, o que você está passando, eu passei. Mantenha-se fé, mantenha-se firme na presença dEle. Aleluia. E aí ele vai dizer aí a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Outorgado. Houve um derramamento do Espírito no meu e no seu coração, irmão. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, aleluia. Aí ele vai dizer no versículo 9, logo muito, mas agora sendo justificado pelo seu sangue. Então, nós fomos justificados pelo sangue dele. A justiça de Deus agora está nos cobrindo. Aleluia. E seremos por ele salvos da ira vindoura. Nós seremos salvos da ira, daquilo que Deus vai vir, que Jesus está vindo, que os sinais já estão aí latente. Só não vê quem não quer, só não ouve quem não quer ouvir, irmão, porque os sinais estão aí latente. E Deus virá para julgar. Mas há um povo separado, lavado, remido, comprado pelo seu sangue, justificado por ele, que vai estar livre da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia! Nós fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados com Deus, irmãos. Aleluia! E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Nós fomos reconciliados com o Pai, amém? Glória a Deus. Então, quem é justificado, ele tem um modelo de vida, ele não anda mais como vivia antigamente, ele vive uma vida íntegra, ele é reto, aleluia, ele tem virtude agora, aleluia, ele tem as pessoas veem algo diferente nele, aquilo que ninguém conseguia ver, até no meio da sua casa, no meio da sua família, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque agora tu está mudado, tu está transformado, o teu pensamento não é mais um pensamento mundano, um pensamento carnal, mas é um pensamento de adoração, é um pensamento de santificação, é um pensamento de se separar das coisas desse mundo e viver para Cristo. Isso é ser justificado. E é isso que Paulo está falando, segue a justiça, Timóteo, ei, continua firme, reto, seja íntegro, seja reto, vive nisso, meu irmão. Mateus capítulo 5, verso 10 vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede, o que? Da justiça, pois serão o que? Farto. Meu irmão, tu quer ser farto, busca a justiça de Deus nessa noite. Quer se encher da glória, da presença. Esse farto aqui não fala de questão financeira, de dinheiro, não. É ser completo na presença dEle. Nada vai te faltar. Tu não precisa de mais nada, porque a presença dEle te completa no todo, aleluia. Porque Ele vai dizer ainda em Mateus capítulo 6, versículo 36, Ele vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a sua o que, irmão? E todas as coisas serão acrescentadas. É na justiça que somos fartos, é na justiça que nós somos acrescentados. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, irmão, por isso? Aleluia. Quando Deus é primeiro, quando Ele se encontra em primeiro lugar, irmão, aleluia, Ele sabe a tua, a minha necessidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então você é bem-aventurado, você é feliz,
porque você tem uma fome não mais pelas fome das coisas do mundo, você tem fome e sede pela justiça, pela palavra, pelas coisas que é santa, que é pura, porque pela fé você já foi justificado. Nós éramos inimigos de Deus antigamente. Aleluia. Fugir destas coisas, antes seguir a justiça. E o outro, a piedade. O que a piedade tem para falar para mim e para você? A piedade na Bíblia a piedade é frequentemente associada à reverência, respeito a Deus, bem como a prática da santidade e a obediência. Vou repetir de novo. A piedade na Bíblia é frequentemente associada a uma reverência e respeito a Deus, bem como a prática da santidade e obediência. Então, irmão, não tem como, santidade e obediência tem que caminhar de mãos dadas. Ah, eu sou santo, amém, pela palavra de Deus tu és santo mesmo, Deus te vê como santo, mas se tu não obedece, como é que tu vai ser santo? Santo é aquele que se separou. A palavra santo no original é separado. Tu se separou do quê? Do mundo. Você não vive mais, você está nele, mas não vive pelo mundo. Agora você vive para o Deus, você vive pelo reino. Você é separado. E é isso que, essa é a visão de Paulo para Timóteo. Timóteo, a piedade, Timóteo. Ei, viva essa vida aí de reverência a Deus, respeito a Deus, a palavra. Pratica a santidade e a obediência e os mandamentos divinos de Deus. É isso que Deus está falando. Essa é a piedade. E na piedade que encontramos a revelação do amor de Deus e o plano da salvação. Vou repetir de novo, é na piedade que encontramos a revelação do amor de Deus e o plano da salvação para a humanidade. É o amor, respeito e a compaixão. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. Olha o que diz lá 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 7. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazendo com que sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Forte isso, irmão. Se Deus não encontrar na gente a piedade, a fraternidade, e a fraternidade e o amor, irmão, nós somos cegos. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa, ele está dizendo que nós não viemos andar tropeçando, irmão. O que ele está querendo dizer com isso? Esse tropeçar aí, uma hora tu está aqui firmaço, aleluiado, outra hora tu já não está mais aleluiado, tu sumiu da igreja, algumas coisas lá de fora negociou com você, você entrou. É esse tipo de tropeço. Quem está livre disso? Ninguém, irmão. Ninguém. Mas nós temos que estar o quê? Com a palavra. É o relacionamento com Deus. É lembrar dos valores do céu.
a palavra, o Espírito Santo é o teu ajudador no meio da luta. Porque isso que vai implicar, isso quer dizer, implica a entrada no céu, irmãos. Porque aquele que está tropeçando, a gente olha lá para as 10 virgens, é aquele que, porque a parábola das 10 virgens, ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Ele fala o quê? De 10 virgens. De virgem fala de santidade, de pureza, mas diz que 5 tinha azeite e 5 não tinha. 5 era prudente e 5 não era prudente. Quem é prudente não vive tropeçando, irmão. Quem tem a luz vai observar aquilo que vai fazer você tropeçar. Por isso que você tem que se encher da presença de Deus. Quando Jesus fala lá em João, se não me, João é Mateus capítulo 6, que fala da candeia dos olhos. E ele dá é uma metáfora que ele falaria, a questão, se os teus olhos for bom, todo o teu corpo vai ser bom e vai ter luz. Mas se os teus olhos for mal, a luz que está em tu é trevas. Deus não está falando isso também, vamos abrir aqui, que serve também naquela questão que você pode estar vendo alguma coisa que não deveria estar vendo, daquilo que nós fomos ministrados no final de semana aí anterior. Sobre pornografia, várias outras coisas puxando para esse lado. Tem a ver isso? Tem muito. Mas os teus olhos é aquilo que você está olhando para a luz, para Deus, ou para as coisas do mundo. Para aquilo que o mundo está te oferecendo. Porque ou a gente pode ser luz ou a gente pode ser sombra para alguma pessoa. E o que a gente tem sido? Luz ou sombra? O que nós temos levado como igreja? Luz ou sombra? Então a piedade está nisso, é onde foi revelado o amor de Deus para mim e para você. E a fé? Ele fala da fé aqui também. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra, irmão. O que vai gerar sempre fé em você é a leitura da palavra. Você está ouvindo constantemente a palavra de Deus. É você ser ouvinte dela. É não deixar de buscar a palavra, não deixar de meditar, de ouvir. Adorar a Deus, colocar louvor, você está sempre se preenchendo e se enchendo das coisas de Deus. E isso aumenta a sua fé, isso vai gerar a sua fé em você. Porque é necessário ter fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer o quê? É um texto bastante conhecido. O que é que diz lá em Hebreus 6:11? Hebreus 11:6. Falei errado. Inverti. Vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Então, irmão, para você agradar a Deus, você tem que ter fé, você tem que viver pela fé. O justo viverá pela... Tem justificado nessa noite aqui? Tem. O que nos implica esse relacionamento, a revelação da palavra é a fé. Fé em Cristo Jesus. É essa fé. Então Paulo fala para Timóteo ter fé também. É necessário que ele tenha fé. É um dos princípios para agradar a Deus. Mas para você gerar a fé, você tem que ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não é um praticante da palavra, você não busca, você não vem para os cultos, você não vai para os PG6, você não se envolve, você não se mistura, fica difícil de você crescer na fé, irmão. Você vai para a academia,
Você vai um período que você vai malhar, você vai ganhar massa muscular, você vai desenvolver, mas vai chegar um tempo que o seu músculo ele vai parar, ele não vai mais desenvolver, não é, professor? E aí você precisa tomar o quê? Uns carboidratos, né? Fazer uns complementos, não é tomar anabolizante não, mas você pode tomar uns shakes que vai te ajudar a crescer novamente. Então como é que você vai crescer espiritualmente? Bebendo da palavra, se alimentando da palavra, é o que vai gerar fé e o que vai fazer você crescer, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. É dessa forma. Aí a pessoa malhou 1 ano e pouco, pega um resfriado e saiu da academia. Pode reparar, com 1 mês ela perde tudo. Porque deixou de estar praticando aquilo. E um agente externo atacou o seu corpo, que fez ele perder tudo que ele tinha ganhado. E é assim que o inimigo tenta com a gente. É tentar nos roubar tudo aquilo que a gente já tem recebido de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que ele veio para roubar, matar e destruir, irmão. A Bíblia fala da ave de rapina. A parábola do semeador, o pastor já pregou sobre essa palavra aqui. Que caiu sobre alguns lugares e cada ponto daquele tem uma referência que é de roubo da palavra de Deus. Que vai tentar filtrar no meu e no seu coração, de alguma forma. Uns perdem logo no início, entra aqui, passou da porta, perde. Outros vai até com ela em casa e com o decorrer da semana vai se perdendo. Por quê? Porque você deixa de praticar a leitura, você não busca, você não fica se alimentando dela. E aí a gente fica desnutrido espiritualmente. A gente espera chegar o domingo para que haja um mover sobrenatural aqui, que o Deus desça aqui com bola de fogo, para te avivar, te reanimar. Não, irmão, você já tem que chegar aqui incendiado, tu é um agente para incendiar outro que está do seu lado, você é uma brasa viva. A churrasqueira funciona só com carvão? Uma pedrinha de carvão, vai lá, acende ela, consegue fazer alguma coisa? Não, mas é um monte de carvão. Mas o fogo só fica intenso quando todos estão já o quê? Embrasados. É assim a igreja. Quando temos esse entendimento, que essa mutualidade da presença, de nós buscarmos a glória, a presença, Deus incendeia isso aqui com facilidade. Não tem como tu ficar destacado. Entra para o meio, irmão. E aí ele vai falar da constância também. Ele vai falar, a constância fala da resistência. Não desviar do seu propósito como um filho de Deus amado. Seja constante, perseverante na presença de Deus, meu irmão. Seja constante. Aleluia. Seja fiel a Deus. Aleluia, resiste às tentações. A Bíblia diz que não vem tentação alguma, que Deus não deu escape, meu irmão. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Seja constante, seja alguém que Deus olha e fala, meu filho está perseverando, ele está ali, está na luta, está na prova, mas ele é perseverante, ele é constante. Seja com luta ou sem a luta. Perseverar com alegria e esperança. Então seja constante. E para terminar, ele fala o que? Da mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ter controle sobre a raiva e agir com brandura e compaixão. A mansidão reflete o caráter de Cristo e promove a paz e a harmonia nas relações interpessoais. Aleluia! Vou ler de novo. Mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas sim ter controle sobre a raiva e agir com brandura e compaixão. A mansidão reflete o caráter de Cristo e promove a paz e a harmonia nas relações interpessoais. Jesus falou em Mateus 11, 29. Pode colocar aqui para mim?
E aqui eu termino. Mateus capítulo 11, 29. Ele vai dizer aqui: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou o quê? E humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Aleluia. Tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso. Deus fala para a gente, Jesus fala: aprenda de mim. Só aprende com Jesus quem caminha com Ele, irmão. Você só vai aprender ser manso caminhando com Ele, que Ele fala: aprenda comigo. E aí quem te ajuda nisso? O Espírito Santo. A gente não pode faltar à escola do Espírito Santo, irmão. O fruto do Espírito Santo é aquilo que o pastor Marcos falou aqui no domingo de manhã. O problema é que a gente lê, mas a gente não ora aquilo pedindo para a gente. Ele, né, sobre essas questões, é mansidão, é o que? O inverso é o que? É ira. A gente está agitado, nervoso. E como é que a gente vai andar com o fruto do Espírito e não com a vontade da carne? É o que a Bíblia vai dizer: andando em Espírito. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo para nós andarmos no Espírito. Só andando no Espírito nós vamos conseguir viver tudo isso. E é isso que Paulo estava falando para Timóteo. Tu, porém, homem de Deus. Paulo viu que ele era homem de Deus. Aleluia, que ele era apaixonado por Jesus. Mas ele diz, foge destas coisas. Vai vir tentação, vai vir luta, vai vir coisa para tentar te tirar da presença. Mas antes segue a justiça. Tu é justificado, seja reto, seja íntegro. Sim, Timóteo, seja justo. Ele fala: anda na piedade, da mesma forma que Deus teve piedade contigo. O amor, a salvação se revelou na piedade para tu, tenha com os outros também. E a fé, tenha fé, anda pela fé, anda no sobrenatural. O amor, haja amor dentro de você, manifesta o amor dentro de você, seja constante. Seja constante. O amor é o amor mútuo, incondicional, que deve existir entre os seguidores de Cristo, baseado no amor de Deus demonstrado por nós naquela cruz. Eu pulei o amor, agora que eu vi. Da fé eu pulei para ser constante. Então o amor está aqui. O amor é mútuo e incondicional, que deve existir entre os seguidores de Cristo, baseado no amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário. Quem quer demonstrar o amor, irmão, nessa noite? Quem quer demonstrar justiça, fé, ser constante, que nada venha te paralisar, aleluia. Quem quer ter mansidão? E aí ele vai terminar no versículo 12, ele vai dizer: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Fica de pé, vamos estar orando. Que Deus nos dê graça, assim como Paulo trouxe essa palavra preventiva para Timóteo, acerca de tantas coisas que o Timóteo ia passar, ia ter que enfrentar. Mas existem alguns ingredientes que precisa ter dentro de nós e que precisamos manifestar e precisamos buscar isso para que possamos resistir os dias maus, resistir os dias de luta, os dias de tribulação. Amém? Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. Quem sabe você nessa noite está precisando fugir de alguma coisa. Você está quase dando errado, tu está quase cedendo, irmão. Eu estou falando porque o Espírito está mandando falar isso aqui. Algo que para você está sendo muito forte. Mas a Bíblia manda dizer que você tem que fugir desta coisa. Eu não sei se é um relacionamento, alguém que está atravessando no meio da tua vida, um emprego sedutor, que às vezes você acha que ali Deus está ali, Deus não está nisso às vezes.
Foge disso, irmão. Busque em Deus a resposta. Quem sabe você está precisando viver na justiça. Aleluia. Quem sabe você está precisando viver mais a piedade, a fé, o amor. Sabe, quem sabe você não está sendo constante. Deus tem esperado tanto de você, mas você tem corrido do teu chamado. Você tem corrido daquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Sabe, às vezes o que está faltando em nós é a mansidão, irmão. Mas Cristo manda a gente aprender com Ele. A gente não está manifestando mansidão. Sabe, as coisas que estão em nossa volta, às vezes tem uma situação, nós não temos cautela, nós não estamos tendo controle, o domínio próprio da situação, nós estamos explodindo tudo. De vez de apagar o fogo, nós estamos incendiando. E às vezes não é o fogo santo, é o fogo estranho. É um fogo que Deus não está nisso, é um fogo que vai trazer dano, problema, distanciamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, irmão. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, eu me coloco aqui também. Deus, eu preciso também de tantas ajudas na minha vida. Pai, nós vivemos dias difíceis, dias maus, dias de batalhas, de guerra, aleluia, dias de afronta, dias de levante, que o inimigo tem se levantado, mas Deus nos dê graça, aleluia, nos ajuda a fugir, nos ajuda a seguir a justiça, aleluia, a piedade, a fé, o amor, nos ajuda a sermos constantes no Senhor, não nos deixa ficar oscilando, nos ajuda a ter mansidão, Senhor, nos ajuda a combater o bom combate na fé, aleluia, 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 aleluia. Se há alguém aqui em nosso meio passando por alguma luta dessa, aleluia, tem sido tentado, aleluia, se algum aqui também tem ouvido alguma voz contrária dizendo que tu não é homem de Deus, que tu não é homem de mulher, que caia por terra agora, porque o apóstolo diz assim, tu é homem de Deus, ele afirma que ele era um homem de Deus. Aqui eu vejo homens e mulheres de Deus, aleluia, pessoas separadas, escolhidas por Deus, porém passa por luta, passa por adversidade. Deus nos ajuda nessa noite. Espírito Santo, aviva os corações, aquele que está passando por algum esfriamento espiritual, reaviva, reacende de novo, tira todo medo, aleluia, meu Deus, gera piedade, aleluia, gere em nós justiça, andar reto, andar na prudência, aleluia, justificado pela fé, nós somos justificados por Cristo. Aumenta o amor dentro de nós, tu é o amor, a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, aleluia, nos ajuda a sermos constantes, Deus, até a tua volta. Apocalipse fala que bem-aventurado aqueles que perseveraram até o fim, aleluia, nos ajuda, coloque em nós mansidão, coloca mais do Espírito, do fruto, nos dê domínio próprio, nos ajuda a andar no Espírito, não fazendo a vontade da carne, mas a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo, para a glória do nome de Deus Pai. Se tem alguém comigo que crê nisso, diga amém, aplaude e glorifica ao Senhor.